agora a gente vai falar sobre audição, sobre saúde auditiva. Eu tenho o prazer de receber no estúdio o médico otorrinolaringologista, Dr. André Inocêncio César, uma das referências do Brasil em implante coclear. Gisele, o que é isso? Nós já vamos explicar. Em 2021, por exemplo, o doutor realizou um implante que permitiu uma criança surda de ouvir pela primeira vez. Que sensação deve ter sido este momento, né, doutor? Boa tarde. Gisele, boa tarde a todos. É uma sensação muito gratificante, assim, pra gente, né? Poder participar da vida de uma criança dessa forma, assim, né? Porque essa área, né, no ouvir, né, nossos sentidos, né, sempre quando há algum tipo de problema, né, e você ter um médico, o médico poder fazer a diferença, deve ser uma maravilha, né? Hoje a gente sabe que em torno de 3% das pessoas nascem com algum tipo de deficiência auditiva, né? Isso é um percentual muito grande da população. Para ter uma ideia, se nós pegarmos todas as doenças que o teste do pezinho diagnostica, elas todas juntas não chegam nesse percentual. Então, assim, é algo que atinge uma população grande, né? Uma grande parte da população, e que ainda falta muito para a gente conseguir detectar todas essas pessoas que precisam, né? E o que precisa, então, quando a gente fala de saúde auditiva? O que as pessoas devem prestar atenção? Quando elas devem procurar um médico? Porque pouco se fala. Sim. Só quando a pessoa já está com um problema, né, doutor? Assim, vamos dizer assim, duas classes de pacientes ou dois tipos de pacientes que a gente precisa ficar bem atento, né? É a criança e o idoso, né? A criança, porque a gente tem um limite de idade que permite que nós tratemos essa criança. Então, assim, o Brasil já tem um programa chamado de triagem auditiva neonatal, né? Isso é obrigado, toda a maternidade precisa fazer o teste da orelhinha na criança. Para ir acompanhando. Exatamente, isso é para uma primeira detecção, a primeira triagem, né? Então, isso já direciona um pouco. Toda criança que tem uma dificuldade ao nascimento, que tem uma doença da mãe quando é gestante, ou que tem um parto difícil, um nascimento difícil, ou algum tipo de doença no pós-parto, ele necessariamente precisa, além da triagem auditiva, ser investigado um pouco mais a fundo, né? A outra população é a população de idosos, né? Hoje a gente sabe que a perda auditiva está diretamente relacionada a uma evolução mais rápida para demências, para o Alzheimer. Então, assim, como a população está mais longeva, né, está vivendo mais, as deficiências auditivas elas vão se tornando cada vez mais importantes para serem tratadas, né? E a busca da prevenção? Então, a partir de que idade deveria procurar um especialista? Então, assim, a criança que nasce, ela já deve ser triada no momento do nascimento. Mas a pessoa com saúde, assim, para buscar a prevenção, né? Isso. Então, assim, toda criança que está em idade escolar, ela deve ser avaliada, né? O ideal seria que toda criança, ao entrar no colégio, ela tivesse a sua audição avaliada, né? Mulheres que hoje têm doenças que são mais comuns em mulheres, né? Pela sua evolução hormonal. Então, assim, a mulher quando entra na puberdade, a mulher quando tem os filhos e na menopausa, né? Que são períodos aí de alteração hormonal feminina. É importante que elas sejam avaliadas. Adultos jovens como um todo, hoje nós temos, além das pessoas que trabalham expostas a ruído, o nosso dia a dia ele é ruidoso, né? E os fones, né, gente? Criançada com fone de ouvido, assim como tela, né? Eu Exatamente. acho que isso deve ocasionar problemas também, né? A Organização Mundial de Saúde, esse ano, ela fez uma task force que hoje se prevê que em torno de 2,5 bilhões de pessoas no mundo terão perda auditiva. Muito disso relacionado aos fones de ouvido, ao barulho como um todo, né? Agora, esse implante, né? Implante coclear, né? Dizem que é algo realmente muito revolucionário. Você é uma das referências que temos no país. Olha que orgulho, gente! É nosso aqui do Sul! Como é que é esse implante? O implante, assim, ela é suspeito para falar, porque para mim é uma coisa fascinante realmente, assim, né? O implante coclear, ele é um dispositivo, né, que ele é implantado cirurgicamente dentro da orelha interna do paciente, né? Ele tem as suas indicações, não é assim qualquer pessoa que é indicado usar, né? Geralmente é para aquela pessoa na qual o aparelho auditivo convencional já não traz mais benefício,
né? Então, o implante ele vai substituir isso. Enquanto, para ficar mais claro, enquanto um aparelho auditivo ele funciona como um rádio, a gente vai lá e eleva o som, sim, né? O implante coclear ele faz diferente. Ele capta esse som, ele transforma esse som num estímulo elétrico. Então ele processa esse som e ele manda esse som para dentro do ouvido interno. Nossa, já gente, processado. É uma IA? Não é uma IA, mas hoje a IA ela está diretamente relacionada a isso também, às evoluções que o implante vai ter, né? Gente, eu nem conhecia, né? E saber que o médico aqui, né, nosso aqui da região que faz, olha só, e é muito evasivo, demora muito, como é que é? Assim, a partir do momento que o paciente tem o seu diagnóstico, quanto antes ele fizer o implante, melhor, porque assim, a gente pensa na audição somente com o ouvido, mas na verdade a gente ouve com o cérebro, né? Então, o grande fator limitante do implante coclear é quando o cérebro da pessoa não está mais afeito a receber as informações. Então, quanto antes, melhor. Se teve algum problema, assim, nessa parte aqui, digamos assim, né? Na primeira entrada. Exatamente. E o implante, na verdade, ele vai substituir toda a estrutura externa, vamos dizer assim, do ouvido, que deixou de levar até o cérebro a informação de maneira adequada, né? O implante ele vai fazer esse trabalho pelo nosso organismo. Aí você avalia, né? Você implanta, você avalia, daí depois liga, né? Tem aquele momento de ligar. Exatamente, que é um momento emocionante, né? Que é um momento que todo mundo vê na TV e tudo mais, né? Mas o implante ele é uma cirurgia, um ouvido é uma cirurgia que leva de 2 a 3 horas para ser feita, às vezes um pouco menos, depende muito, né, de detalhes técnicos, assim. E depois que a pessoa faz a cirurgia, é uma cirurgia que a gente faz pela parte posterior do ouvido, né? A pessoa vai ter um tempo aí de mais ou menos 30 dias para cicatrização, né? E aí, a partir daí é que se usa o componente externo, que é o componente que vai captar o som, vai amplificar e mandar para dentro da parte interna do implante, né? Então, isso com 30 dias é aquele momento que a gente vê a criança ouvindo o som pela primeira vez, ou o idoso voltando a ouvir o som, né? Ai, que coisa boa, né, gente? Deve ser algo realmente, uma sensação única, né? E que você presencia como doutor e que executa também, né? E assim, além de quem perdeu, teve uma surdez, né, completa, digamos assim, a pessoa parou de ouvir, enfim, de escutar. Dá para fazer também quando a pessoa perdeu apenas parcialmente, assim? Ou não? Daí você vai avaliar. Tem casos e casos. Hoje, a indicação do implante ela já está mais ampla, né? Antigamente, ele só era indicado para quando a pessoa era completamente surda, dos dois lados, né? Nos dois ouvidos. Hoje, já se sabe que, por exemplo, assim, a pessoa que tem uma perda unilateral, ela já se beneficia com isso. Nós temos muito, assim, a ideia de que a audição ela pode ser parcial, né? Mas hoje a gente luta bastante para que as pessoas entendam que se nós temos oportunidade, nós precisamos ter audição completa, audição completamente normal, que é algo que o aparelho auditivo traz para a pessoa que tem uma perda auditiva compatível, mas para aquela pessoa que não tem mais essa possibilidade, o implante coclear pode trazer, né? Sim, eu achei demais, gente. Olha o universo de possibilidades, de pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos que temos aqui no Sul e que a gente às vezes não sabe, né? E a gente ficou sabendo agora, pena que o nosso tempo voou. Mas tem uma lembrancinha de Natal, então, que inclusive é da sua clínica, né? Isso, da Autopan. Então olha fizemos só, com o maior carinho pode colocar, doutor. Que demais! Gente, que legal! Nós estamos construindo a nossa árvore de memórias do Vermais, hoje com o Dr. André Inocêncio César, sua esposa também, que está aqui nos bastidores. Muito obrigada por estar aqui. Tá ficando lindo, hein? Tá conseguindo aí, doutor? É muito bom. Pode sentar, obrigada, volte sempre. Foi uma honra recebê-lo aqui no estúdio. Obrigado, a honra foi minha. Muito obrigado. Viu? Valeu, muito obrigada. Prazer, e Feliz Natal para a família. Obrigado. Tá bom? Tchau, tchau.